como é que anda a situação do Payet no Vasco. Ele fez um post no Instagram dando uma resposta aos boatos. Depois do último jogo do Vasco, em São Januário, que terminou com vitória contra o Cuiabá por 1-0, o Payet, até de forma isolada, distante de todos os outros companheiros, ele decidiu dar meio que uma volta olímpica em São Januário e cumprimentando e agradecendo cada um dos torcedores que estavam lá, né? A verdade, cara, é que o Payet se tornou um jogador muito menos protagonista do que se esperava e se imaginava. E os boatos de que ele pode sair vêm de dentro do próprio Vasco, tá? A gente do próprio Vasco afirma que desde a metade do ano ele já cogitava essa possibilidade. E foi o Coutinho e o Pedrinho quem, na metade do ano, conseguiram segurá-lo. Enfim, acho que a gente vai ter que esperar terminar a temporada, ver como é que ele termina o ano, para que isso possa ser debatido e decidido. Bom, já quero dizer aqui a você que hoje é uma vitória importante para trazer esta consolidação na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, visando a classificação para a pré-Libertadores. Hoje, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabando o vídeo, vamos estar aqui partindo para São Januário para fazer aquele pré-jogo, aquela movimentação na barreira do Vasco, mostrando com todos os detalhes, uma vez estamos basicamente vivendo aí os últimos dias, né, do antigo São Januário. Então, cada momento na colina histórica deve ser aproveitado. Como prometido no vídeo anteriormente, falei que ia trazer novidades, informações sobre o adversário, sobre o tricolor baiano. Precisamos estar de olho, até porque o Bahia também vem buscando ali se consolidar, uma classificação para a Libertadores da América e, obviamente, não vai ter jogo fácil. Mas o Vasco tem o fator casa, o fator São Januário e, obviamente, ingressos esgotados, o apoio do seu torcedor, o sentimento que não para e não para nunca, porém vai ser fundamental para a vitória do Cruz Maltino. Já o Bahia, que tem 1 ponto nos últimos 4 jogos como visitante, conquistado inclusive na última rodada no empate contra o Cruzeiro no Mineirão, jogo em que a equipe o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni foi muito elogiado pela postura da equipe. Fala aqui de um recorte do Bahia nos últimos 4 jogos como visitante, que conquistou apenas 1 ponto. Bahia, que é o 7º colocado, está nesse momento com 46 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui sobre desfalque importante para o tricolor. A informação é o seguinte: o Bahia não tem o Biel, né, o que virou desfalque por causa de um desconforto na região da lombar. A ausência do camisa 11 abre brecha para o Tassiano, que foi titular no meio de campo no último jogo e volta agora, portanto, ao ataque. De olho no Tassiano, ano passado ele marcou o gol na vitória de 1-0 do Bahia contra o Vasco. O Vasco que também venceu já o Bahia em São Januário. Lembra? Só para refrescar aqui a memória, um golaço do Figueiredo de falta, né? Uma vitória por 1-0. Então é importante o Vasco buscar esse resultado positivo no campeonato. Vamos aqui falar também sobre, além desse desfalque que é o atacante Biel, vamos falar de 2 retornos importantes para a equipe do técnico Rogério Ceni. Retornos do lateral direito Santiago Arias e do volante Caio Alexandre, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Cruzeiro. Dito isso, vamos à provável escalação do Bahia para a partida de hoje. O goleiro Marcos Felipe, lateral Santiago Arias, Gabriel Xavier e Canu, a zaga, Luciano Juba também na lateral, Caio Alexandre e Jean Lucas são os volantes, Everton Ribeiro, o meio de campo, Cauli, Tassiano e Everaldo é o ataque do Bahia. Lembrando que vai ser a primeira vez em que Everton Ribeiro e Coutinho vão ter ali um confronto, um duelo. Agora falando sobre o Vasco, obviamente mandante em São Januário, com novidade na lista do técnico Rafael Paiva, tratando-se de um jogador que foi muito elogiado pelo treinador na última coletiva de imprensa. Eu estou falando do cria da base, o zagueiro Luiz Gustavo, que é até um pedido atendido pelo torcedor Cruz Maltino, feito pelo torcedor, em relação a trazer oportunidade para os jovens da base. Então, com isso, o técnico Rafael Paiva confirma na sua lista de relacionados
o cria da base Luiz Gustavo. Uma informação que vem em conjunto dos nossos amigos Lineker Beyond, Edu o Vaz Canelas e também do Matheus Gilbert, que trouxe essa informação em relação à novidade na lista de relacionados feito pelo técnico Rafael Paiva. No elogio, o Paiva até chega a dizer que o jogador, quando ele encontrar uma oportunidade no time titular ou receber uma minutagem, vai com certeza buscar se consolidar no elenco do Vasco. Trata-se de um zagueiro com um talento promissor. É o que o torcedor espera, é o que o Vasco precisa, sempre aí com a sua base forte. A base Cruz Maltina é uma base muito forte, não tem jeito. Então vamos aí ficar na torcida para que brevemente o Luiz Gustavo venha ter uma oportunidade no elenco do Vasco, até porque o Paiva confirmou, né, que vai buscar o Vasco ter uma segurança em relação na tabela, na classificação, para poder trazer mais oportunidade aos jovens da base, até porque, palavras do Paiva, trata-se de uma responsabilidade muito grande. Vamos aqui falar sobre a provável escalação, já que o Vasco não tem o Hugo Moura, com isso ele deve utilizar o Sforza junto ali com o Matheus Carvalho, e no lugar do Verratti, o mais favorito é o Ryan, mas com a probabilidade de utilizar também o Alex Teixeira, informação que inclusive trouxemos no vídeo anterior. Mas vamos aqui à provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Sforza e Matheus Carvalho fazendo a volância, meio de campo, o Coutinho. E no ataque, Emerson Rodrigues, Ryan e Puma Rodrigues. Portanto, essa é a provável escalação feito pelo técnico Rafael Paiva. Lembrando, galera, importante informação: jogadores que estão pendurados não pode receber o terceiro cartão amarelo. O Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho e Ryan são jogadores pendurados para essa partida. A arbitragem, como trouxemos ontem, é do Rafael Claus, e outro que está no VAR é o Trace. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, atualizando, mas árbitros que inclusive foram afastados pelo quadro da CBF. Mas eu quero trazer um destaque aqui a um zagueiro que é do Vasco, que está emprestado para o Olímpia, e surgiu essa informação: o Manuel Capasso, ele vem se destacando, né, no futebol paraguaio. Manuel Capasso, jogador do Vasco, cedido ao Olímpia, anotou mais um gol no Campeonato Paraguaio. Dessa vez na vitória diante do Cerro Porteño por 3-0. Partida no qual o defensor foi considerado o melhor em campo. Capasso agarrou a titularidade nos últimos meses e tem sido um dos destaques do Olímpia. O empréstimo do zagueiro encerra em dezembro deste ano, enquanto o vínculo de contrato do jogador com o Vasco vai até dezembro de 2025. Seria um nome interessante para retornar para o Vasco, o Capasso, que é muito criticado em relação a questão de decisão, e principalmente jogos importantes, né? Clássicos, enfim. Mas, na sua opinião, torcedor que é muito bem-vindo aqui no BTB Esportes, Capasso seria interessante para retornar ao Vasco após encerrar o contrato de empréstimo com o Olímpia? Coloca aqui nos comentários, é importante a sua participação. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Para você que gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também a sua notificação para você ficar por dentro de tudo no tabelão lá do grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima. Aí.